Estamos com o secretário nacional de Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura, Fernando Schwank. Fernando Schwank, que é natural do Rio Grande do Sul, aqui do município de Rio Pardo e que compõe a equipe do Ministério da Agricultura. E na tua fala, Fernando, foi perceptível a ideia de levar este exemplo, o exemplo da FUBRA, o exemplo de como a cadeia produtiva do tabaco se organiza para outros pontos do Brasil. Como levar estes bons exemplos Brasil afora? Bom, primeiro fazendo as pessoas conhecerem o exemplo, né? Talvez o setor do tabaco, por ser tão atacado, né, principalmente nos últimos anos, ele acabe se retraindo e não divulgando as coisas que são positivas. Nós agora, estando no Ministério da Agricultura, conhecendo profundamente aqui a nossa região e o sul do Brasil, nas 153 mil famílias produtoras de tabaco, eu penso que devemos mostrar para outras cadeias produtivas, primeiro, o sistema de integração, onde a integradora, que no caso aqui são as empresas, acabam levando a tecnologia, o sistema de produção, os insumos, mostrando a assistência técnica para os produtores para qual produto produzir. E depois garantindo a compra e acessando os mercados internacionais. Esse modelo ele pode servir para outras cadeias, por exemplo, como a do cacau, que eu comentei, que também hoje é demandado internacionalmente, mas precisa uma organização da cadeia como um todo. E outras cadeias que também estão se estruturando em nível de país. Então, esse setor é um setor extremamente organizado, um setor que produz muito, tanto para os seus produtores, quanto para os municípios, quanto para o país. É um setor gerador de divisas, 90% de exportação e, sem dúvida nenhuma, um exemplo de produção primária do Brasil. No ano de 2019, agora na safra 2019-2020, a região Centro-Sul, ali Lagoa dos Patos, aqui mesmo a região de Rio Pardo, sofreu muito a agricultura familiar, em especial a produção de tabaco, com a estiagem. Como o Ministério está trabalhando, Schwank, para levar a irrigação ou outra alternativa para não ficar à mercê do clima? Bom, na verdade, a nossa secretaria ela tem um trabalho em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do crédito. E a irrigação ela é toda, pode ser toda ela financiada tanto pelo Pronaf quanto pelo Pronamp, se precisar um pouco mais de recursos. Então, existem hoje linhas de crédito disponíveis para a questão da irrigação e nós sim acreditamos que esse é um setor que precisa se desenvolver, principalmente na questão da assistência técnica. Não é muito fácil tu achar bons profissionais na área da irrigação. E talvez os municípios também tenham que ajudar a própria Emater em relação a essa questão. Você tem também a questão da preocupação da renegociação das dívidas, principalmente no setor da soja, que está sofrendo bastante, e do milho, mas aqui na nossa região, principalmente da soja, e isso a Secretaria de Política Agrícola tem trabalhado, já mandou uma correspondência para todo o sistema bancário solicitando que o sistema olhe individualmente para cada produtor para fazer essas renegociações e há pouco tempo foi aprovada uma linha de crédito do BNDES para poder se fazer a equalização e a renegociação de dívidas também. Então o Ministério está atento, o secretário de Política Agrícola está atento, deve vir agora na Expo Direto no domingo e na segunda-feira, para até ouvir os produtores e sentir mais de perto o problema da estiagem no Rio Grande do Sul. E o que falta então para a agricultura familiar acessar ou ampliar a irrigação, já que há linhas de crédito? Na minha opinião, falta assistência técnica, bons projetos, uma boa... E é viável economicamente? Com certeza. Na verdade, muitas cadeias fazem essa conta, e a cadeia do fumo sempre fez também. Por que a irrigação não é tão difundida no setor do tabaco? Porque eles têm uma conta, têm um histórico de chuvas e de perdas de produção e, na verdade, não é necessário, vamos dizer, um sistema de irrigação. Agora, existem outras culturas, como é o caso do milho, que a irrigação ela é a garantia da produção.